Boa noite, meu nome é Felipe. Essa é a quinta live dessa maratona de lives aqui. E a live devocional de hoje tem como título, você que já leu aqui, o que os olhos não viram e o coração precisa escolher. Bom, os versículos base para essa live são 1 Coríntios 2:9, que está escrito: Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do ser humano são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Bom, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com servir a Deus e as promessas de Deus? Bom, o próprio Paulo responde: são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não ama a Deus se você estiver dividindo o seu coração com outra coisa. Então fique a reflexão: o que tem dividido o seu coração além de Deus? Reflita, faça uma análise mental. O que de fato Deus tem sido a sua primeira opção ou a última, quando dá tudo errado? Ele está sendo um pai ou uma muleta? Reflita. Eu digo, hoje a gente vive um mundo onde as pessoas querem as promessas de Deus, querem a prosperidade, mas continuam vivendo do mesmo jeito. E Jesus fala no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, não dá para servir aos dois senhores. Ou você serve um, ou você serve o outro. Jesus fala sobre riquezas, mas a gente pode ampliar a luxúria, a avareza, qualquer coisa que tire Deus do centro do seu coração. Qualquer coisa que vire idolatria, pode ser o teu trabalho, pode ser o seu relacionamento, pode ser o seu casamento, pode ser seus filhos, pode ser qualquer coisa. Nós, seres humanos, somos seres idólatras. Nós sempre tentamos completar-nos com coisas que não vai nos completar. Nós temos um vazio do tamanho de Deus e só Deus pode completá-lo. E uma coisa, o que Deus prepara para nós normalmente é invisível aos nossos olhos carnais. Por isso que é importante nós termos olhos espirituais abertos, termos uma visão espiritual, para a gente poder ver, porque Deus fala nos detalhes, e quando a sua mente, o seu olho está dividido, não está focado nele, você não vai perceber esses detalhes. Você vai ficar distraído com notificação, com mensagens, com curtidas, com tudo que te tira do centro.
E nós temos que confiar naquilo que nós não vemos. Paulo escreve sobre isso, que nós não vivemos pelo que vê, mas pela fé. E Jesus, depois que ele ressuscita e ele se mostra aos discípulos, mas Tomé não estava presente. E Tomé fala que ele só vai acreditar se ele de fato vê Jesus. Ele fala: bem-aventurados o que creiam sem ter visto. Então, creia sem ver. Tenha olhos espirituais e não só carnais. Então eu volto com os questionamentos que eu falei no começo. Pergunte, a hora que você acorda, amanhã, na segunda-feira, quem você vai servir? Quem pertence ao seu coração? Faça isso olhando no espelho. Acho um bom exercício. E você confia para abrir mão do visível, do tátil e esperar no invisível? Faça esse exercício. Depois de acordar, lava o seu rosto, olha no espelho e responde. E pergunte: para quem eu vou servir hoje? Para quem pertence o meu coração? Eu confio realmente? Ou eu estou esperando sinais visíveis? Deus não nos chamou para termos uma vida de fé morna. Ele fala lá em Apocalipse sobre uma das igrejas que a água não era quente, não era fria, era morna. E por isso ele vomitou. Então não seja esse tipo de cristão morno que no sábado ou no domingo está na igreja e no resto da semana esquece de Deus. Não tem comunhão com Deus. Tenha momentos de oração, tenha momentos de leitura bíblica. E é isso. Com esse exercício, com essas reflexões, eu finalizo hoje. Mas a live ainda não acabou. Vamos para a nossa oração. Senhor, hoje nos recebe. Então feche seus olhos e ouça essa oração. Senhor, hoje nós reconhecemos muitas vezes que servimos a outros senhores. Demos espaço para o medo, para a cobiça, para os desejos da carne. Mas hoje nós escolhemos te servir por inteiro. Nos ensina a confiar nas tuas promessas invisíveis. Abre os nossos olhos espirituais para enxergar o que o mundo não vê. E guarda o nosso coração em ti, para que sejamos encontrados fiéis. Nós cremos há mais preparado por ti do que podemos imaginar. E não vamos abrir mão disso. Em nome de Jesus. Amém. Faça essa oração depois que você fizer esse exercício que eu falei de fazer no espelho, respondendo as questões que eu falei um pouquinho antes. Então, espero que essa live tenha te edificado. Tenha um bom início de semana. Até amanhã. Tchau, tchau.